call is now being recorded. Good morning, third year. Bom dia, terceiro ano. Vamos dar início à nossa aula da segunda semana, certo? Conforme eu disse a vocês, a palavrinha lá do chat para registrar a frequência mudou. Agora basta escrever aqui, tudo minúsculo, que a frequência será registrada. Então vamos dar início, eu vou projetar uma tela aqui para vocês, do nosso caderno de apoio. Certo? Vai chegar aí para vocês nosso caderninho de apoio daqui a pouco. Chegou. Então, na aula passada, a gente veio até... Aliás, perdão. Na aula passada, a gente concluiu o caderno da segunda unidade, né? Para que não ficasse assunto pendente. E hoje nós vamos dar início à nossa Hoje daremos início ao caderno de apoio do terceiro ano pela terceira unidade, ok? Vamos ver aqui estratégias de leitura, guessing. Nós conhecemos algumas estratégias de leitura e hoje nós vamos tomar conhecimento da existência de mais uma, ok? Primeiro, ponto de encontro. Hi there, welcome to Journey. Olá a todos, bem-vindos a mais uma jornada. Nós lhe damos boas-vindas a essa jornada, que será incrível. Você irá se divertir aprendendo uma nova estratégia de leitura, inference, também conhecida como guessing. Saiba que, utilizando outras estratégias, como scanning, você pode se deparar com uma palavra que seja importante para o entendimento geral do texto. Infelizmente, nem sempre dispomos de um tradutor ou um dicionário por perto. Por isso, precisamos dessa estratégia para inferir ou adivinhar o significado da palavra. Vamos nessa? Eu não gosto muito de usar esse termo adivinhar, não, sabe? Porque adivinhar me parece que é meio aleatório. Então, por alguma razão, você adivinhou. Na verdade, o que essa estratégia de leitura nos traz é você fazer inferência, ou seja, eu não sei o significado da palavra, dessa palavra especificamente. Mas no contexto aqui, o que eu entendi me aponta para aquela direção. Isso é inferir, tá? Adivinhar fica parecendo assim, olhou, não sei de nada aqui, deve ser isso. Adivinhar não é uma coisa muito legal, eu não gosto muito, não. Mas, André, Maria Roberta e André, vamos lá no Botando o Pé na Estrada. Você provavelmente se lembra de que conhecer cognatos e falso-cognatos é importante para a leitura ou o entendimento do texto. Mas, no caso de uma palavra... Mas e no caso de uma palavra não cognata? O que pode ser feito? Escreva em seu caderno o que você geralmente faz quando entra em um texto, em inglês ou em português, uma palavra quando você encontra no texto, em inglês ou português, uma palavra que não conhece, mas que considera importante para captar a mensagem, e não dispõe de um dicionário ou um tradutor no momento da leitura para ajudá-lo. Antes de aprendermos o que fazer, me conte uma coisa, você gosta de cartoons? Eu creio que a maioria gosta. Lendo as paisagens da trilha. Observe os cartoons, texto 1 e 2, e responda as questões em seu caderno. Olha, ele fala que responda as questões em seu caderno. Mas não vai precisar você fazer isso não, porque as questões, essas questões que nós vamos ver agora, elas são da tarefa da semana. Então, você vai responder de todo jeito, mas lá no formulário do Google Sala de Aula, tá bom? Texto 1, prefixation. Prefixation. Aí nós temos lá o cartoon, né? Prefixation. Vou diminuir aqui o tamanho para regular a tela. Menos. Aí, agora sim. Eu vou deixar a legenda de fora aqui. Prefixation.
Aí nós temos o re, nós temos aí 4 letrinhas andando e 2 sentadas, né? Quem está andando lá, já dobrando a esquina, o R e o E. Quem está andando de lá para cá, o U e o N. O do, DO, está sentado, encostado na parede, e o D diz assim: Here they come again. Lá vem eles de novo. These guys always try to start something. Esses caras sempre tentam começar alguma coisa. Isso eles estão falando dos prefixos re e ou ok? O do, que está ali sentadinho, está falando desses dois prefixos que estão andando, tá? Lá vem esses caras de novo. Eles estão sempre tentando começar alguma coisa. Começar o quê? Começar palavras, certo? Aí nós temos aqui as questõezinhas que vocês vão responder, então eu vou passar por ela, não vou ler, tá? Pesquise no dicionário ou com a ajuda de um tradutor o significado das palavras do, redo e undo, ok? Não é undo feijão, não. Undo, a palavra em inglês. O que há em comum entre essas palavras? Quais as diferenças entre elas? Traduza o texto e explique como os morfemas re e se relacionam com o termo do significado. Oi, Catarina. A semelhança seria em sentido que são a junção daquelas palavras que estavam lá, professor? Como ela está na tarefa, Professor, eu parei. Parece que mania eu esqueço. como está lá na tarefa, eu vou. Coloquem lá como é que esses morfemas, né, re e se relacionam com o termo significado, tá bom? Vamos ao texto 2, né? Conjugate. Observe que nós temos ali a palavra conjugate, né? Conjugação separada, né? Conju-gate. Aí nós temos aí uma cerca, né? E 3 plaquinhas. Na primeira plaquinha lá mais à esquerda está escrito Enter, ok? Apontando para a direção, no caso, para a minha direita. Tem uma plaquinha no meio da estrada escrito Entering, apontando para o portão. E outra depois do portão, escrito Entered, ok? Então, nós temos 3 palavras aí que são similares, elas vêm da mesma raiz, né, que é enter. E aí nós temos 2 sufixos, né? O ing em uma e o ed em outra. Aqui nós temos as questões, eu acho que aumentei demais. Aqui nós temos as questões, né? Pesquise no dicionário ou com a ajuda de um tradutor o significado das palavras enter, entering e entered. A palavra enter é um cognato falso ou verdadeiro? Qual a diferença entre as 3 palavras? Com as imagens do cartoon, texto 2, como as imagens do cartoon, texto 2, ajudaria na compreensão do significado das palavras, caso você não as tivesse traduzido, ok? Então, também são questões que vocês vão trabalhar lá lá na tarefa da semana, tá bom? Bom, vocês viram que os dois cartoons, as duas charges, os dois cartoons, eles dizem respeito a prefixos no primeiro, sufixos no segundo. Prefixos e sufixos são o acréscimo de morfemas em palavras que nos ajudam a ampliar o significado dela ou mudá-lo, tá? A gente usa muito isso na língua portuguesa e na língua inglesa também. Eu vou parar essa apresentação aqui e apresentar para vocês uma telinha que fala a respeito de prefixação, prefixo e sufixo. Tá indo? Daqui a pouco chega aí para vocês. Creio que. Lá, chegou. Deixa eu aumentar aqui a tela, colocar no modo exibição. Aí, acho que ficou melhor. Agora nós vamos ver quais são prefixos
prefixos. Quer dizer, vem antes dos fixos. Tá? E sufixos, que vem depois dos fixos. A palavra que dá origem, a palavra que a gente utiliza para colocar prefixo e sufixo, ela é chamada de raiz. Root, em inglês. Raiz, porque é a palavra principal, é a primeira. Tá? Vamos ver aqui quais são os mais importantes em inglês. Prefixos e sufixos em inglês são modificações das primeiras ou últimas letras de uma palavra e formam uma nova palavra. São morfemas que se juntam e podem manter o significado ou transformá-lo. Ele pode vir para a palavra, ser acrescida a palavra, e ele pode ou mudar ou manter o significado. Caso isso aconteça antes do radical, que é a raiz, que eu estou chamando de raiz, caso aconteça antes do radical, é um prefixo. Tá? Eu tenho o radical da palavra. O acréscimo foi antes, prefixo. Mas, se estiver depois do radical, tá aqui meu radical, o acréscimo foi depois. Então, o nome é sufixo, tá? Acho que é bem fácil isso, não tem muita dúvida, não. Prefixo vem antes, sufixo vem depois. Os sufixos e prefixos em inglês funcionam de forma bem similar ao português. Quais são os prefixos em inglês? Vamos ver alguns, os mais utilizados. Nós temos o ante. Esse prefixo tem um significado de contra. Então, se eu pego a raiz da palavra, tem um significado. Eu coloco ante. Significa contra. Então, vamos ver lá. Ó. She needs to update her antivirus. Qual é a raiz, o radical da palavra? Chat. Aqui pode responder, viu, Catarina? Vi? Vírus. Vírus é isso, Esther. Vírus é o radical. Quando eu coloquei o prefixo ante, significa que é alguma coisa É contra o vírus. prefixo. Isso. Tá? Ela precisa atualizar o antivírus. O que é o antivírus? É uma coisa que vai combater o vírus. Então, anti é o primeiro prefixo que a gente vê, ele dá esse significado. Então, se você está olhando no texto e não conheceu uma palavra, mas essa palavra começa com anti, lembre-se de que é contra aquilo. Né? A palavra, o radical, tem um significado e o anti está dizendo é contra o radical. Outro prefixo, dis. Dis. Já essa opção é usada para dar o sentido de oposição. Like, gostar. Dislike, desgostar, não gostar. Tá? Olha só o exemplo que nós temos aí. Disable this option in my phone. Desabilite essa opção no seu celular. Qual é o radical? Qual é a raiz da palavra lá? Hable. Isso, able. Able significa habilitar. Creio eu que vocês, os aparelhos, os smartphones de vocês e tablets, esses itens tecnológicos que nós utilizamos, quando você topa com alguma coisa em inglês que precisa ser habilitado para funcionar, se estiver em inglês, está lá able, que é habilitar. Tá? Então, disable, desabilitar. É o contrário. Tá bom? É a oposição. Né? Vamos para o próximo. Foi igual eu falei aqui de like. Né? Postei uma foto. Você tem a mãozinha para cima, like. A mãozinha para baixo, dislike. Ou seja, se para cima é curtir, para baixo é descurtir. Né? Like e dislike. Nós temos aqui 3 prefixos, né? Que são muito famosos, mas todos eles dão a ideia de negação. Todos eles têm a mesma ideia, negação. Então, vamos lá. It is possible. Eu não vou colocar o prefixo ainda, hein? It is possible to jump from here. É possível pular daqui. Mas aí eu acho que não é possível. Então, o que eu faço? Eu vou lá na palavra possible, que é o meu radical, e coloco o in antes. Ok? Impossible. Certo? It is impossible to jump from here. É impossível pular daqui. This answer is incorrect. Qual é o radical? Correct. Quando eu coloquei o in na frente, eu estou dando a ideia de negação. This answer is incorrect.
sua resposta está incorreta. Tem um desculpe, um I'm sorry, mas eu não sei, acho que eu comi ele. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu fazer uma mudançazinha aqui, pessoal, coisa rápida, porque senão eu passo batido. Pronto. Sorry. This answer is incorrect. Desculpe, mas sua resposta está incorreta. A palavra correct, ok, certo. Incorrect, errado. Her situation is irregular. A situação dela é irregular. É o contrário de regular. O radical da palavra, a raiz da palavra é regular. Regular. Quer dizer, uma coisa que segue regra, que está ali direitinho. Só que a situação dela não é essa. A situação dela é de não seguir regra, de diferente e tal. Irregular. Tá? O IR vem aí no início. Então, esses três prefixos dão a ideia de coisas contrárias. Quais prefixos nós vimos até agora? Ant, this, in, im, ir. Vamos ver outro prefixo. Re. Esse prefixo pode parecer pequeno, mas traz consigo o sentido de fazer novamente. Então, toda vez que eu coloco o re na frente de um verbo, eu estou dizendo que eu vou executar aquela ação novamente. Please redo this job. Por favor, refaça seu trabalho. Do é fazer. Além de ser verbo auxiliar do tempo presente, né? Porque ajuda a fazer frases negativas e interrogativas. O do tem o significado de fazer, executar alguma coisa. Quando eu coloquei o prefixo redo, significa refazer alguma coisa. Tá certo? Please redo this job. Eu poderia dizer, veja só. Please do this job. Por favor, faça seu trabalho. Faça seu trabalho. Quando eu coloquei o please redo this job. Por favor, refaça seu trabalho. Tenho a ideia de que o trabalho foi feito, mas por alguma razão você deverá refazer. Tá certo? Quinto prefixo, an. Ele é muito usado para dar o sentido de não. Então, nós temos lá. It is an acceptable situation. Essa é uma situação aceitável, seria a frase. Mas quando eu coloquei o an lá no início da palavra acceptable, ficou unacceptable. It is an acceptable situation. Essa é uma situação inaceitável. Tá? Ao contrário, aceitável e inaceitável. Aceitável, coisa que é legal, que eu vou gostar, vou aceitar. Inacceptable, inaceitável. Coisa que não vou admitir de forma nenhuma. Agora vamos aos sufixos, que ficam no final das palavras. Est, ou ist. Ist. Esse é um dos sufixos mais comuns e usados como superlativo. Pode demonstrar que algo é maior, mais alto, mais quente, etc. Lembrando aqui rapidinho o que é o superlativo. Nós temos na língua inglesa o grau comparativo. Igualdade, uma coisa igual a outra. Inferioridade, uma coisa é menos que outra. E superioridade, uma coisa ou alguém é mais que outro. O superlativo, ele é um pouquinho diferente do grau comparativo, porque o grau comparativo eu comparo uma coisa com outra, uma pessoa com outra. No grau superlativo, eu comparo alguma coisa ou alguém com todas as outras, certo? Então, eu digo assim, vamos ver o exemplo. He is the tallest student in the school. Ele é o aluno mais alto da escola. Então, assim, eu não estou comparando ele com o José, ou com o João, ou com o Edivaldo. Não, eu estou comparando ele com todos os alunos da escola. Por isso, o grau superlativo. Eu estou dizendo que ele é mais que todos, ok? Então, olha lá o ist ao final do radical da palavra, né? A palavra é tall, alto. Tallest, o mais alto, né? Eu intensifiquei o sentido da palavra. Gente, eu estou olhando aqui, apenas Esther, Catarina e Vilena colocaram a palavrinha aqui no chat.
Vai lá para registrar a frequência de vocês, coloque aqui, certo? Eu mudei a palavra, né? Antigamente era presente, mas aí eu coloquei aqui, tudo minúsculo, que fica mais fácil. Isso, André. Muito bem. No caso, tudo que você deve fazer é pegar o adjetivo e acrescentar o ist no final e pronto. Então, assim, tall, alto. Tallest, o mais alto. Big, grande. Biggest, o maior. Short, pequeno. Shortest, o menor de todos. E por aí vai. Né? Short, pequeno ou curto, tá certo? Shortest, mais curto que todos. Outro sufixo é o able. Esse sufixo funciona como o vel em português, em palavras como adorável e aceitável. Por exemplo, Madrid is adorable city. Madrid is an adorable city. Madrid é uma cidade adorável, ok? Então, ao able lá no final do radical da palavra, tá certo? Não é muito complicado, não. E toda vez que tiver able, lembra daquele texto Como aprender a escrever 400 palavras em 3 minutos? Professor do céu, Lázaro foi preso. Quem, Catarina? Catarina, Lázaro foi preso, parece. tu tá assistindo aula ou tá assistindo o jornal, Catarina? Os dois, professor. Eu tava aqui, aí eu escutei ali, minha irmã tava assistindo. Lázaro foi preso. Que bom, né? Pelo menos o pessoal agora, lá naquela região, vai poder dormir em suas casas sossegado, né? Gente, Catarina é ótima, viu? Catarina é fantástica. Catarina, you are amazing, ok? You are amazing. Bom, então vimos aqui o able. Assim, eu ia falando a respeito do texto 400 palavras, quando o Lázaro foi preso. Lembra daquele texto 400 palavras que fala que você pode aprender a escrever 400 palavras em 3 minutos? É isso. É a colocação de sufixos ao final ou prefixos. E aí o able tem vel, na língua portuguesa ele pode ser traduzido como o vel. Então, adorable, adorável. O li, L-Y, esse tem a terminação Oi, similar. professor. Oi. Então, basicamente, o prefixo é quando vem antes da palavra e sufixo quando vem depois, no final. Exatamente, isso. O LY, ele tem em português o significado de mente. Então tem ali usual, que é normal, geral. Tá? Quando eu coloquei o LY, fica usually, normalmente. He usually goes to work by bus. Ele normalmente vai para o trabalho de ônibus. Tá? Usually. Então, assim, colocando esse sufixo, você dá a ideia assim, mente. Então, usually, normal. Usually, normalmente. Certo? O tion. Esse é esse é o verdadeiro substituto de são em português. Então, communicate, comunicação. Communication, perdão. Communicate, comunicar. Communication, comunicação. Communication is essential in relationships. A comunicação é essencial em todos os relacionamentos. Olha lá o tchon sublinhado no communication. Communicate, comunicar. Communication, comunicação. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha no caderno de apoio da unidade passada, que tem essas tem o texto, né, 400, ou então pesquisa, dá um Google, coloca assim, como aprender 400 palavras em inglês em 3 minutos. Agora nós temos o sufixo full. Esse sufixo traz consigo o significado de estar cheio de alguma coisa. Tá? Care, cuidado. Careful, cuidadoso. Ou seja, está cheio de cuidados. He is a careful driver. Ele é um motorista cuidadoso. Né? Care é cuidar. Careful, cuidadoso. Quer dizer, alguém cheio de cuidados. Tá? Então, o full intensifica a ideia. Ele não muda o significado. Ele intensifica a ideia de alguma coisa. Tá? Less é o contrário de full. Né? De forma contrária, a palavra less significa ausência de algo.
Ou seja, care, cuidado. Careless, sem cuidado nenhum. He is a careless driver. Ele é um motorista descuidado. Ou seja, uma pessoa que... O que é descuidado é alguém que não tem cuidado nenhum. Observe a palavra descuidado em português. Nós temos um radical ali. Qual é? Cuidado. Mas eu quero dizer que alguém não tem cuidados. Então, eu coloquei o prefixo des na frente, que em português o prefixo des dá a ideia de algo que, ao contrário, né? De alguma coisa. Então, cuidado, descuidado é alguém totalmente sem cuidados. Sufixo ti tem o sentido de idade em português. I need to do a physical activity ou activity as soon as possible. Preciso fazer uma atividade física assim que possível. Ó, então, o dade, o ti, ele entra na palavra activity, atividade. Ele entra na palavra para dar esse sufixo dade das palavras em português. Tá certo? Bom, com isso finalizamos essa apresentação desses slides. Lembro a vocês que na hora que eu colocar a tarefa no Google Sala de Aula, eu vou colocar um linkzinho também para essa apresentação, tá? Que vai estar lá no meu blog, ok? Eu vou aqui agora apresentar para vocês o roteiro da semana, onde a gente tem o nosso a nossa tarefinha, né? Que vocês gostam tanto. Chegou lá para vocês. Então tá lá, roteiro da semana 2, de 28 a 3/7, terceiro anos A e B, aula 1 e 2. Vimos o ponto de encontro, o Botando o Pé na Estrada, o Lendo as Paisagens da Trilha, com aqueles dois cartoons, né? E vimos a apresentação de slides. Tarefa, aula 1. Entregar até o dia 5. Perdão. Tarefa, aula 1 e 2, viu? Eu vou consertar isso. Tarefa, tarefa da aula 1 e 2, entregar até o dia 7 do 7. Desculpe, 7 de julho. Depois de lidos os textos 1, prefixation, e o texto 2, conjugate, responda ao exercício de interpretação. Qual é o exercício? São aquelas questõezinhas que nós vimos a respeito dos cartoons, ok? Então, aqui eu tenho prefixation, conjugate. Aqui, primeiro, prefixation, e aí aquelas perguntinhas que eu li para vocês. Segundo, cartoon, e as perguntinhas que eu li depois também. Então, a atividade da semana é só essa, responder essas perguntinhas, tá certo? Alguém tem alguma dúvida do que é para ser feito? Alguém tem alguma dúvida, sim ou não? Eu não. José, não. Não. Mais alguém? Catarina também disse que não. Maria Roberta, tem, Roberta? Sim ou não? Vilena, por enquanto, não. Muito bem, por enquanto, né, Vilena? Lembrando, pessoal, que hoje tem plantão pedagógico das 4 às 5 da tarde, certo? Eu vou me despedir só para eu parar a gravação aqui, ok? Goodbye, see you next week.